Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de sábado, dia 29 de junho. Que Ele abra os céus e derrame das suas bênçãos sobre a tua vida e Ele possa estender sobre toda a tua família em nome de Jesus. Eu quero te convidar nesta manhã, hoje, 29 de junho, a abrir a tua Bíblia em Filipenses capítulo 3, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós nos rendemos aos teus pés, reconhecendo diante de quem nós estamos. Nós nos prostramos diante de ti. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós também te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos o entendimento e a compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero lembrar você que amanhã, 19 horas, nós temos o culto de adoração, você é o nosso convidado. E também daqui a pouquinho, às 7 horas da manhã, nós temos o devocional com a pastora Ana, que tem sido uma bênção também. Glória a Deus por isso. Eu quero então continuar a leitura de Filipenses. Nós terminamos ontem o capítulo 2 de Filipenses e hoje nós vamos começar o capítulo 3, onde Paulo, então, falando à igreja em Filipos, diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Amados, nós devemos nos alegrar no Senhor sempre, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, sabendo que o Senhor está nos confortando, que o Senhor está zelando por nós, que o Senhor está nos protegendo e nos guardando, que o Senhor está nos guiando, pelo menos a todos aqueles que têm andado na Sua palavra, que têm buscado a Sua palavra, que têm tentado viver dentro daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou na sua palavra, nos evangelhos, amém? Por meio dos evangelhos. Nós precisamos lembrar que naquele tempo eles não tinham uma Bíblia como nós temos hoje. Naquele tempo, Paulo se comunicava com as igrejas por meio de cartas. Então também, Paulo, ele neste mesmo versículo, ele diz assim: A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, Paulo está dizendo aqui: olha, eu estou repetindo algumas coisas que eu já escrevi anteriormente, que eu já falei para vocês anteriormente, mas para mim isso é uma alegria, porque eu sei que isso é uma segurança para vocês. Isso fala da importância de nós lermos quantas vezes for possível a palavra de Deus. Nós temos esse ano lançado até esse desafio de ler 3 a 4 capítulos por dia para terminarmos a Bíblia em aproximadamente um ano, também de orar pelo menos ou buscar orar 15 minutos a mais todos os dias, buscando ter uma intimidade maior com o Senhor, amém? Conhecê-lo mais, gerar por meio disso uma intimidade mais profunda com o nosso Pai, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, amém? E ele continua trazendo um alerta. Tem uma epígrafe entre o versículo 1 e o versículo 2 que diz assim: aviso contra os falsos mestres. E ele diz assim: acautelai-vos dos cães. E é interessante porque naquele tempo os cães para os judeus não eram como nós vemos hoje, como um pet, mas para eles os cães eram animais asquerosos. E os gentios eram chamados de cães. Amém? E aqui Paulo está dizendo que os cães são aqueles falsos mestres que querem introduzir princípios judaizantes, dizendo que, por exemplo, para que a pessoa fosse salva, ela era obrigada a se circuncidar, a ainda passar pela circuncisão. E nós sabemos que a salvação ela é pela graça, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por obras, não é por marcas no nosso corpo, mas é por, de fato, entregar as nossas vidas, nos arrependermos dos nossos pecados, converter os nossos caminhos andando na palavra do Senhor. Então ele diz: acautelai-vos dos maus obreiros, e ele ainda diz mais: acautelai-vos da falsa circuncisão. E Paulo está falando dessa falsa circuncisão justamente apontando para esses que queriam introduzir na igreja essa obrigatoriedade da circuncisão, que somente aqueles que fossem circuncidados seriam salvos. Ele continua dizendo ainda: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne.
Então ele está dizendo aqui que a verdadeira circuncisão é aquela lá no coração, não é uma marca na carne. Circuncidar, desculpe, significa cortar ao redor, cortar em volta. E então ele está dizendo que esses homens, ele não usa essa palavra circuncisão no sentido de cortar ao redor ou em volta, mas ele fala de mutilação. Mutilação como um símbolo de espiritualidade, a Bíblia não diz e não ensina nada sobre isso. Amém? A palavra do Senhor diz que o verdadeiro jejum, por exemplo, é aquele jejum onde nós obedecemos a palavra de Deus. Os sacrifícios que agradam a Deus é um coração obediente, contrito, que anda na palavra do Senhor. E ele diz mais ainda, bem que eu poderia confiar. Então ele começa a apresentar as suas credenciais. Olha, vocês confiam na carne? E ele então diz assim, ó, bem que eu poderia confiar também na carne. Ele não está dizendo que ele confiava, mas que ele também poderia, se ele entendesse pelo Espírito que a circuncisão era importante. Mas a importante era crer no Senhor Jesus Cristo por meio da fé, se arrepender dos pecados e converter os seus caminhos para andar na palavra de Deus. Então ele continua e diz mais: bem que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele era de fato um judeu, ele era fariseu, dentro do judaísmo, ele pertencia aos fariseus, e ele diz aqui, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, porque você sabe que a, esta palavra zelo para o judeu ele tem um significado muito importante, de amar o judaísmo e odiar tudo que se opõe ao judaísmo. Então ele diz aqui, quanto ao zelo, ao judaísmo, perseguidor da igreja, que era exatamente o que eles pregam e o que eles ensinam, amar o judaísmo e odiar aqueles que perseguem, aqueles que são contrários ao judaísmo. Mas Paulo ele não está usando isso como um argumento em seu favor, mas é em favor do judaísmo ou em favor daqueles judeus, melhor dizendo, que queriam trazer, ou cristãos que queriam trazer esses rituais, essas cerimônias judaizantes para dentro da igreja. Ele continua e diz, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Claro, amados, que isso dentro do padrão dos fariseus. Não que ele de fato fosse irrepreensível. Amém? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então, Paulo ele está dizendo aqui algo muito importante, que ele abriu mão de tudo aquilo que ele era, de tudo aquilo que ele construiu por anos, porque ele percebeu que aquilo não tinha valor. Então ele diz: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ou seja, sem valor. Lucro aqui ele está falando de algo que tem valor. E considerar perda é dizer: olha, isso não tem valor, eu quero Cristo. Eu quero Cristo, eu prefiro perder tudo que eu construí, tudo que eu fiz, mas ter Cristo na minha vida. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E ele diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual, escute isso, por amor do qual perdi todas as coisas. Amados, quando Paulo ele se entregou para Jesus, ele sabia que ele seria rejeitado a partir dali pelos judeus, que ele estava abrindo mão de quem ele era, da identidade que ele tinha como judeu fariseu. E ele então diz: olha, perdi por amor, perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Sabe o que significa refúgio? Lixo. Tudo aquilo que todos valorizavam, que todos achavam importante, ele considerava como lixo. Será que tem alguma coisa na nossa vida que está impedindo a nossa entrega completa para Jesus Cristo? Coisas que para o homem é importante, mas que nos impedem de nos achegarmos a Cristo, de termos mais intimidade com Ele? Será que tem coisas que nós não queremos abrir mão, que nós não queremos deixar para trás?
porque nós consideramos mais valioso do que Cristo, Paulo diz que ele considerou tudo como refúgio para ganhar a Cristo. Final do versículo 8. Escute, considero todas as coisas como refúgio para ganhar a Cristo. Nós temos que ter, e trazendo isso para nós temos que ter esse mesmo entendimento, esse mesmo coração, de considerar que nada tem valor a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso tesouro, é o nosso maior tesouro, como o próprio Senhor Jesus ensina, que é como aquele homem que encontrou um tesouro escondido no campo e ele vende tudo o que ele tem, porque ele entendeu o valor do que ele achou. Muitos não entenderam ainda o valor de Jesus Cristo. E ele então vende tudo o que ele tinha para ir lá e comprar aquele campo para poder ter aquele tesouro tão valioso. Esse tesouro valioso é Jesus Cristo. Nós precisamos abrir mão, nós precisamos entregar todas as coisas para ter Jesus Cristo. Amém? E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Que era o que esses fariseus, esses homens que queriam trazer essas doutrinas judaizantes para dentro da igreja, ensinavam. A justiça própria, que a salvação era obtida por algo que eu faço. Não, a salvação é obtida por crer em Jesus Cristo, confessar Ele como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nos arrependermos dos nossos pecados, amém? E converter os nossos caminhos andando na palavra de Deus. Não é por obras, mas pela fé. Nós somos salvos para praticar as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras. Amém? E ele então diz ainda, justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, da qual eu acabei de falar, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Veja, conformando-me tem o sentido de tomar a forma. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos, por exemplo, tomar a nossa cruz todo dia e seguir Jesus. Que nós devemos negar a nós mesmos para poder seguir a Jesus Cristo. Amém? Como eu tenho dito, o Evangelho é o Evangelho de sacrifício, é o Evangelho de negar-se a si mesmo. Amém? E ele diz ainda mais, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amados, Paulo, o que ele queria era poder honrar o Senhor Jesus, andar com ele e estar para sempre com ele. E esse é o desejo que deve estar no nosso coração também. Estar para sempre com o Senhor Jesus. Amém? Desfrutando da sua presença em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, eu quero convidar você a orar. Por gentileza, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Abençoa cada um que está aqui, derrama da sua graça, do seu poder. Abençoa suas famílias, abençoa os casais, os filhos, o viúvo, a viúva, o solteiro, a solteira. Vai abençoando, Senhor, vai derramando do teu amor, da tua paz, vai tirando todo o peso, todo o fardo, todo o cansaço, toda a preocupação. Nós queremos entregar ao Senhor, por meio da oração, todas as nossas preocupações e ansiedades e descansar no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é o nosso bom pastor, que nos conduz a pastos verdejantes, às águas tranquilas, e que quando nós passamos por um vale da sombra da morte, o Senhor nos consola com a tua vara e o teu cajado. Nós te louvamos, te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Deus te dê um dia cheio de paz e cheio da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Por gentileza, não esqueça de dar like, de compartilhar com quem você ama e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos todos os dias, por todos. Nós sabemos o quanto ele é importante para você. Amém? Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.